Olá, gente. Eu vou resolver fazer a resolução da questão 32 da nossa lista de exercícios. É uma questão de sistemas lineares, que ele não especifica como ele quer que resolva, mas eu vou fazer usando o método direto, que é no caso de eliminação de Gauss. Então, a questão fala: 5 reatores ligados por tubos são mostrados na figura abaixo. A taxa de fluxo de massa através de cada tubo é computada como o produto de fluxo e a concentração C. Em estado estacionário, o fluxo de massa dentro e fora de cada reator deve ser igual. Por exemplo, para o primeiro reator, o balanço de massa pode ser escrito como essa equação. Escreva o balanço de massa para cada reator da figura abaixo e expressa as equações em forma de matriz. Use MATLAB e Octave para achar as concentrações em cada reator. Então, eu anotei aqui a primeira equação e como é que você obtém ela? Você pega, no caso do que vem externamente, você já vai ter o C e o Q como constantes. Você faz QC, aí mais o outro que entra. No caso vai ser esse Q vezes esse C aqui, só que no caso agora esse C não é uma constante, é uma variável que a gente quer encontrar. É igual a esses dois. Esses dois são o que? Esse Q vezes esse C e esse Q vezes esse C. Nos dá essa equação. Então, no caso, a gente vai querer achar essas 5 variáveis do C1 ao 5. No caso, a gente vai ter 5 equações. Então, fazendo aqui rapidinho, como seria a equação para o C2. Aliás, vou fazer para o C3, que também tem um externo para ficar mais geral. Então, a forma que ele funciona aqui vai ter a gente vai ter Q03 vezes C03 mais Q34 vezes C3. Aliás, desculpa, tem que olhar primeiro os que entram. Mais Q23 vezes esse aqui, que no caso é a janela está por cima, mas é o C2, é igual aos que saem, que é o que? Q34C3 mais Q31C3. Então, no caso eu vou, ao invés de deixar só assim, eu vou rearranjar essa equação para ficar mais, jeito da gente poder fazer mais rápido as outras. Que é o que? Cadê? Esses dois aqui. Vou colocar em evidência esse C3. E vou passar para o outro lado. Ele vai negativo. Esse aqui que tem o zero, na verdade são só constantes, não depende de nenhuma variável. Então vou passar para o outro lado também. E agora ele vem negativo. Então o que acontece, no caso isso vai ser o que a gente vai poder usar em geral para fazer, para montar a matriz, essas equações.
é que na verdade a gente pode, o elemento da diagonal, que assim, quando a gente estiver calculando com essa matriz, com a equação a partir desse reator, o elemento da diagonal vai ser eu vou considerar isso para ser a terceira equação. O elemento da diagonal vai ser o C3. Vai ser o que multiplica C3. O que multiplica ele vai ser sempre menos a soma dos valores que saem de Q. Então, no caso aqui vai ser esse, menos 9. O valor da igualdade vai ser menos a multiplicação do Q e do C que entram externamente. No caso, só acontece em duas equações. E os outros valores vão ser simplesmente, no caso, pela forma que ele monta as equações, vai ser simplesmente ver qual o primeiro valor do Q. Por exemplo, o que é Q23. Quando ele bota esse 2 é porque na verdade vem do C2. Então é só a gente ver, olhar para isso e saber que vai ser na segunda coluna. Como assim? Se eu vou montar logo, já vou montando a matriz diretamente, ao invés de fazer equação por equação. Então pro C1, a gente tem o elemento da diagonal vai ser, nesse caso é o primeiro elemento, que vai ser menos o que sai. Então sai 5 e 4, então vai ser menos 9. Certo? Não vem nada de 2, então é 0. De 3 tem esse que 3, 1 aqui. Então, então vem esse valor que é o 3. Certo? Não vem nada de nenhum outro canto. Então na verdade vai ter mais zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E o último valor, que é o que fica do outro lado da igualdade, vai ser menos essa multiplicação, 6 vezes 20, que dá menos 120. Para o segundo reator, a gente tem esse Q1, 2, vai ter esse 4. Aí agora a gente chega no elemento da diagonal. Vai ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, vai dar menos 4. Não entra mais nenhum dele, então vai ter... Na verdade vai ser tudo zero agora. Opa, aqui eu coloquei errado. É só o separador de linhas. Então aqui para a terceira equação a gente vai ter, não vem nada de C1. Aqui a gente tem esse 2. O terceiro elemento na verdade é da diagonal, então a gente vai fazer menos tudo que sai. Então menos 6, menos 3 dá menos 9. Menos 9.
não vem nada de 4, então 0. Nem de 5, 0 também. E por fim, no outro lado da igualdade, a gente vai ficar menos 7 vezes 50, dá menos 350. Para C4 vai ser 0 e 1 e 6. Aí o quarto é a diagonal, que vai ser menos o que sai. No caso, sai 9. E de 5 vai em 2. Não entra nada externamente, então vai ser 0. O último. E agora para a quinta equação, a gente tem que vem 5 de 1, vem 1 de 2, não vem nada de 3 nem nada de 4. Eu acho que trava. Ah, pronto. 5,100, pronto. E o quinto é o elemento da diagonal, vai ser menos o que sai, então. Menos 4, menos 2 dá menos 6. Tornado externamente, então vai ser 0. Bom, aqui com a parte do octave, eu já escrevi a matriz que a gente obteve lá. No caso, a matriz aumentada, né, que o lado esquerdo aqui é A e essa última coluna são os valores de B. E no caso do método da eliminação de Gauss, a gente tem a parte das eliminações sucessivas. E das substituições regressivas. O que é isso? A ideia do método é que a gente vai ter que zerar esses elementos aqui, esse triângulo, os elementos que estão abaixo da diagonal principal, que essa é a parte das eliminações sucessivas. E aí, tendo isso tudo zerado, a gente consegue, a partir das substituições, obter todos os valores de x. Como é isso? Depois que tiver tudo zerado, a gente tem esse elemento aqui e só esse. Só esses dois. Então a gente faz que x5 é esse sobre esse. Aí depois, só esses três não vão estar zerados. E a gente já sabe o valor de x5 e desse elemento.
Então faz esse, menos x 5 vezes isso, e aí divide pelo valor que tiver aqui. E repete isso nas eliminações. A gente vai descendo, né, na matriz. Depois, nisso de obter os valores de x, a gente vai subindo de novo. No caso, primeiro aqui eu vou obter o número de linhas e de colunas. Vou colocar nessas variáveis nm para ficar fácil a gente usar. É o que? O número de linhas é o size AB1. Fazendo size AB2 a gente tem o número de colunas. Aí, para fazer as eliminações, a gente vai percorrer cada linha. Então vou ter essa variável i, que ela vai de 1 até n. E dentro desse loop eu vou ter outro loop. E assim, a linha aí que eu escolher, eu vou olhar para o elemento da diagonal dela, que vai ser o pivô. No caso esse aqui, supondo que o i é 2, estou no elemento 2, 2, que vai ser sempre o elemento ii. Então eu quero zerar todos os que estão abaixo dele. Para olhar essas três linhas e ir zerando esses elementos, eu vou usar esse segundo loop, que é o J. Ele vai a partir da linha depois de if. Então, no caso eu estou com i igual a 2, o J vai ser 3, depois 4, depois 5. Aí, inclusive antes disso, também tem outra parte, porque às vezes o pivô vai ser 0. E aí a gente vai ter que fazer a parte de trocar de linhas. Mas eu vou deixar para fazer isso depois de eu fazer o resto do código, que é meio que mais importante. Porque nem sempre você precisa da troca de linhas. Então, para zerar um desses elementos, lá embaixo da diagonal, eu vou, primeiro de tudo, o elemento que eu quero zerar é o AB. Na verdade, antes ainda eu vou chamar isso aqui de AB0. Vou fazer AB igual a AB0. Só pra gente não mexer na matriz original. Deixar essa guardada pra gente poder comparar depois. Mas enfim, o elemento que eu quero zerar vai estar na linha do pivô, na coluna do pivô, quer dizer, ou seja, a coluna dele vai ser i, e na linha que eu estou mexendo, considerando o j, vai ser assim. Para eu poder zerar esse elemento, eu vou ter que aplicar uma operação na linha dele. Ele está na linha j, então eu vou fazer com que a b seja igual, e no caso aqui eu vou colocar para alterar o valor da linha. A linha dele é j, e para eu pegar a linha toda eu uso esses dois pontos, e aí ele pega a linha que eu desejo, tipo, a linha toda vai virar o que ele vai alterar. Então, no caso, para eu poder zerar esse elemento, eu vou pegar ele, vou dividir essa linha toda por 2 esse elemento aqui, depois vou multiplicar tudo por menos 4, vou pegar esse elemento aqui, e aí eu faço essa linha
menos essa linha. E aí, no caso aqui antes era 2, como eu dividi por 2 fica 1, como eu multipliquei por menos 4 fica menos 4. E aí fazendo isso, menos isso, aqui 0. Então, o que acontece? Eu vou separar em duas partes. A parte que eu multiplico e divido e a parte em que eu subtraio. Então, a parte que eu multiplico e divido, eu multipliquei, né, pelo menos 4. Na verdade, isso é o pivô, que é o elemento i. E eu divido pelo valor do elemento na posição que eu quero zerar. No caso é o ABJI. Depois, aí, no caso agora eu alterei a linha toda. Eu peguei a linha toda, multipliquei e dividi por isso, e agora ela já está salvo no próprio canto que a linha estava antes. Aí agora eu vou... Essa própria linha também eu vou subtrair dela esse valor, os valores dessa linha. Então vai ficar menos AB e a linha do pivô, que é I, 2 pontos. Então é isso. Só que um detalhe é que pode ser que, por exemplo aqui, o valor que a gente quer zerar já está zerado. Se a gente tentar operar aqui, tem essa parte que a gente divide por ele. Então ficaria dividido por 0 e daria problema. Que no caso, na verdade, a gente nem precisa fazer nenhuma operação, já que já está zerado, de a forma como a gente quer. Então o que eu faço? Se eu só vou executar isso se o elemento não for 0. No caso seria se ABJ diferente de 0. Só que quando a gente fala de ponto flutuante, né, que são os elementos com vírgula, não é muito bom você considerar só diferente de 0, porque ele tem uma certa imprecisão. O certo mesmo seria ver se ele não é muito próximo de 0. Como assim? Se ele, por exemplo, se um elemento é menor que 10 a menos 10, que é o valor que eu vou usar aqui. 10 a menos 10 é um número muito baixo. Assim, inclusive, o valor absoluto, né? Ele poderia ser negativo também. Então, enfim, se a distância dele até 0 é muito pequena, o meu que vou... É como se esse elemento fosse 0. É muito próximo disso. Como eu quero ver se ele... Como eu só quero executar isso, essas duas linhas, se ele não for 0, então eu vou trocar esse menor por maior. Então ele vai executar isso se não é 0. Se for 0, ele vai pular e não tem problema porque já está como a gente quer. E é isso. Para as substituições regressivas, a gente agora vai fazer um for de novo. Vou usar de novo o i, só que a gente vai de baixo para cima. Então a gente vai de n até 1. Só que quando a gente bota de n até 1, para a gente fazer com que vá voltando, porque em geral assim não faz sentido. A gente tem que botar de um passo de menos 1. Então a primeira iteração vai ser i igual a n, a segunda vai ser i igual a n menos 1, i igual a n menos 2, até que chega em i igual a 1. Então aqui eu vou vou meio que declarar uma variável x. Vou começar com tudo zerado. Esse é 0. Aí vai ser uma matriz coluna. Então vai ter n linhas e uma coluna. Aí aqui, em cada iteração eu vou descobrir um valor de x. No caso,
xi vai ser igual a... Aí eu faço... Aí eu vou fazer o valor que está do outro lado da equação, que é o AP, aí a linha é I, e o elemento seria o M, que está no final. Eu posso colocar int também, que ele pega o último elemento do, nesse caso, a última coluna, né? Vou colocar M. Aí disso eu vou subtrair no caso eu vou subtrair os valores de x vezes os elementos correspondentes, né? Por exemplo, aqui vou fazer menos 120 menos esse vezes x1, esse vezes x2, esse vezes x3. No caso não vão ser esses valores, porque a matriz em si mudou, mas essa é a ideia. Aí para fazer isso eu vou fazer menos AB, aí linha I multiplicado por x. Então vou pegar os elementos à direita da diagonal, porque só eles que a gente já sabe o valor os valores de x correspondentes. Então vai ser de mais 1 até n. E o x da mesma forma, de mais 1 até n. O que é essa multiplicação que eu estou fazendo? É uma multiplicação de matrizes. Então aqui, por exemplo, seria esses dois valores vezes dois valores de x. O que ele faz aqui ele faria x5 vezes 2 mais x4 vezes menos 9. Ele realmente faz a soma, então vai ter um único valor. Não vai, o resultado disso é um escalar, não é uma matriz. Que é exatamente o valor que a gente quer. A soma da matriz vezes o x que a gente já tem. Então, depois disso só falta a gente dividir pelo próprio valor que multiplicava x, que no caso vai ser AB, vai ser o elemento da diagonal, AB e I, dividido. É isso. Depois no final vou botar um x para mostrar o resultado. E voltando para a parte de trocar as linhas. Seguindo a mesma ideia de checar se algo é zero ou não, dessa forma, eu vou ver se eu vou checar se o elemento da diagonal principal, que vai ser o nosso pivô, vou checar se ele é zero ou próximo disso. Se ele não for zero, a gente não tem que fazer nada, né? Mas ele sendo, a gente tem que fazer a troca de linhas. Então, na verdade, vou ter um loop. Esse loop é para eu poder descobrir qual linha eu vou trocar com a atual. Claro que vai ser um J. Ela vai checar a partir de I até N também. E eu vejo de novo. Agora eu vou procurar uma linha abaixo do pivô que não seja zero. Quando eu encontrar, eu vou fazer a troca de linhas
e vou dar um break. O break é para ele terminar esse loop, porque a gente não precisa mais fazer nada, já que a gente já trocou. A troca em si, eu vou criar uma variável auxiliar, porque a gente... aquela ideia de a gente trocar o valor de uma variável com outra, né? Então, eu primeiro vou criar um auxiliar que vai guardar o valor de uma das linhas. Então, vou pegar a linha I, vai para essa variável. Agora que a gente já guardou esse valor, eu vou fazer com que a linha I receba o valor. O novo valor vai ser o da linha J. E por fim a gente passa de volta o valor que a gente guardou. Pronto. E é isso. Executando agora é para dar tudo certo. Eita. Divisão por 0. Então acho que me confundi justamente aqui. Vamos lá. Linha 26. Então é aqui. Tá certo, foi justamente no onde eu falei, então eu me confundi nessa condição. Vamos lá. Se certo, eu troquei, eu inverti. Na verdade, eu tenho que olhar a linha J com a coluna I, que é a coluna do pivô e a linha que a gente está analisando. E agora, pronto. Agora a gente obteve os resultados que a gente queria e é isso. Obrigado por assistir.